referentes aos pronomes. A gente já estudou, né, os 4 tipos principais de pronomes, que é o pronome sujeito, o pronome objeto, o pronome possessivo, adjetivo e o pronome possessivo substantivo. E agora a gente está vendo questões. Então, vamos continuar. A gente parou aqui na 18. Vou colocar aqui, eu sempre coloco essa observação para poder não me perder. E vamos lá, vamos continuar. E vamos lá, vendo essa questão 18 aqui, eu sei que ela parece um pouco maiorzinha do que as outras questões que a gente costuma ver, mas tenta parar um pouco aí para você fazer essa questão. Eu acho bem interessante você parar, pausar o vídeo, tentar fazer, sabe? Isso vai te esticar, vai permitir que você veja e testar os seus conhecimentos, né? Diante de tudo que já foi apresentado. Então vamos lá. Pausou? Fez? Então vamos continuar aqui. Então qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai para as alternativas. Então nas alternativas a gente vê que as questões elas estão trabalhando com quais tipos de pronomes? Pronomes possessivos. Então, ou esses pronomes possessivos vão ser pronomes possessivos adjetivos, ou eles vão ser pronomes possessivos substantivos, certo? Então, a ideia aí é que você jogue, brinque aí entre esses 2 tipos de pronomes e também capte a ideia de cada sentença. Se de repente, porque aqui você tem 4, né? 4 sentenças. Esse tipo de questão é aquela questão que você vai pela sentença que mais facilita a sua vida, que você mais consegue traduzir, você foca nela para que você elimine as outras alternativas, já que tem muitas alternativas aqui, tá vendo? Então dá para você eliminar bastante. E elas são bem diferentes umas das outras. Então, você pode começar com as frases curtas também, isso ajuda bastante porque tem menos palavras para você traduzir. Então vamos lá. O que a gente pode ver aqui? A gente olha as alternativas, nós já olhamos, agora a gente vai para os espaços. Beleza, você olha para os espaços aqui e veja as palavras que tem depois dos espaços. Alguma dessa palavra você conhece? Conheço. A gente já viu aqui, ó, children, que é justamente, deixa eu só pegar aqui a parte de comentários. Children, só relembrando aí, né? Children é o plural de quê? De child. E child quer dizer o quê? Criança. Então, children quer dizer crianças. Opa, isso aí é o que? É um substantivo. Então, se é um substantivo, não tem como, nessa alternativa aqui, na terceira, ser um pronome possessivo substantivo. Só pode ser adjetivo. Então, em todas as alternativas aqui, a gente só tem pronomes possessivos adjetivos, né? E só no terceiro aqui que tem, ele é dos dois, né? Tanto serve para adjetivo quanto para substantivo, então tanto faz, tanto fez. Então, eu vou ler, né, o sentido da frase para ver se eu consigo captar mais alguma coisa. Então, working from home allows a mother to spend more time with banana children. Opa! Aqui tem uma palavra que é justamente, a gente também já viu, mother, que é o oposto de father. Não sei se você já viu essa palavra quer dizer o quê? Mãe. Então, é com base nessa palavra aí que você vai fazer essa questão. E veja como isso vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque se eu estou falando das crianças e eu estou falando de uma mãe, então se eu quero jogar uma ideia de posse aqui, já que minhas alternativas estão entregando para mim uma ideia de posse, então muito provavelmente essas crianças são de quem? Dessa mãe. Então, se é uma mulher, se a gente for lá na tabelinha dos pronomes, a gente vai ver que o pronome que se refere a ela, ou seja, she, ela, she, qual é o pronome possessivo? É her. Então, aqui eu já sei que é pronome possessivo adjetivo, né? Então, é her. Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser o quê? Her, que está se referindo a quem? A mãe. Então, veja como você procurar os substantivos na frase vai te ajudar a você reconhecer qual é o pronome que vai entrar aí. Porque o pronome vai se referir a quem?
ao substantivo que está na frase, ao sujeito da frase. Nós já vimos isso. Então, nós só temos duas opções. Veja, você já eliminou três alternativas. Isso é muito bom. Você já tem 50% de chance de acertar essa questão. Uma questão que, veja, é tão grande e olhando apenas, seguindo essas dicas, você já aumenta muito a sua possibilidade de acerto. Então você elimina a letra B de bola, você elimina a letra D de dado, você elimina a letra E de elefante. Então a gente só fica com a letra A e a letra C de casa. Então aí eu vou olhar entre essas alternativas, né? Então eu vou para que de repente é a mais fácil para mim, para poder me ajudar mais, certo? Então vamos lá. Eu tenho aí quais questões, né? Quais alternativas? Eu tenho a primeira, que fala a respeito de businessmen have alguma coisa on priorities. Então, eu não sei o que é essa palavra, businessman. Eu tenho uma segunda, everyone must feel happy with banana working habits. Então, também tem um espaço aqui, eu não achei nenhum sujeito conhecido. Aí eu venho aqui para a quarta. If you have never tried to work at home, you cannot discuss banana disadvantages. Então veja, a gente vê que tem uma palavra aqui depois e veja as alternativas, né, que eu estou em dúvida, que é a A e a C. Estão jogando para mim nessa última aqui, ó. Their e jogando que é it's. Então, ou pode ser their ou pode ser it's. Então é uma dessas duas. Aí eu corro para o sujeito. Qual é o sujeito dessa frase? Qual é o substantivo ou pronome que aparece aqui nessa frase, indicando um sujeito? You. Tá vendo esse you aqui, ó? Então you quer dizer o quê? Ou você ou vocês. Um desses dois significados. Então, eu vou ter que ter aqui, ó, um pronome que se refira aí a esse sentido, né, que esse sujeito aí pode estabelecer. Então, eu sei que o if quer dizer se, né? Então, ok, a frase está numa situação condicional e eu sei que work, eu já vi também, já vi em algumas aulas, work quer dizer o quê? Trabalho, certo? Então aqui também é um substantivo, né? Está nesse sentido de uma nomeação, de algo que está sendo nomeado aí, então, que é o trabalho. Então, eu acredito que para essa frase ficaria mais fácil você traduzir o sentido para você captar melhor. Se seria essa aqui a quarta ou essa daqui, né? Nesse sentido, a resposta da quarta ou a letra A, ou a resposta dessa quarta aqui a letra C. Então, como é que é a tradução dessa frase? Se você, never quer dizer nunca, então é um advérbio que eu anotaria aí, never quer dizer nunca, anote aí no seu caderninho. Tried é o passado do verbo to try. To try, a gente já viu infinitivo, né? Que quer dizer tentar. E aí, no passado, esse verbo fica tried, quer dizer tentou, ou no particípio também fica tentado. Então, se você nunca tiver tentado trabalhar em casa, você não poderá, ó, aqui é o can, que é aquele verbo, aquele modal verb que a gente já viu, né? Mais o not, que quer dizer não pode, esse é o significado de cannot. Então aqui ó, tá cannot, que quer dizer o que? Não pode. Então não pode, ou não poderá discutir a banana disadvantages, que é as desvantagens. Advantage quer dizer vantagem. Se você prestar atenção, ó, é uma dica aqui que eu vou dar. Advantages quer dizer vantagens. Aí quando eu coloco
o this na frente, mais esse nome advantages, vira o quê? É igual no português, desvantagens. Então a ideia aqui é você trabalhar esses comecinhos. Esses começos no inglês são chamados, e no português também, são chamados de prefixos. Ou seja, iniciações na frase que são colocadas e que mudam o sentido. Desvantagens. E desvantagens é qual classe gramatical? Substantivo. Então, você vê, né? Confirma que realmente tem que ser um pronome possessivo adjetivo aqui. Então, essas desvantagens está se referindo a quem? A você ou ao trabalho? Ao trabalho, que é uma palavra que você já conhece. Então, você vê, a tradução ajudou um pouco, mas se você já soubesse o sentido da palavra, sabendo que tem dois substantivos, né, algo, na verdade, duas nomeações aqui, uma se referindo a trabalho e outra a você, isso já ajuda você saber que está se referindo a trabalho. Então, se é o trabalho que eu estou me referindo, trabalho é o quê? É uma coisa. Então, a coisa aqui, no caso, o pronome que se refere à coisa é o its. Então, por isso que aqui é a letra C. E aí eu posso até confirmar a minha resposta vendo as outras alternativas. Businessman, talvez você já conheça essa palavra aqui, ó, man. M-E-N. O que é man? Man é o plural de men. E o que é man é a mesma pronúncia, viu, gente? Man quer dizer homem. Então, businessman é uma palavra composta. Business mais a palavra man, que quer dizer business. Talvez você já tenha ouvido falar dela em algum lugar, quer dizer negócio. Então, se eu junto essas duas palavras, vira o que? Homem de negócio. No caso está no plural, né? Homens de negócios. Então, se é algo que se refere a homens, então é plural, então de fato, ó, que tem que ser their. Their é o que? Se refere a eles. Então, por isso que aqui ó, é uma palavra plural, their, eles, e aí vai o restante da frase. Então, homens de negócio têm as próprias prioridades deles. E aí entra aqui o their, confirmando. Na segunda, ele coloca aqui como his. Everyone must feel happy with his working habits. Everyone é uma palavra interessante, a gente vai estudar sobre pronomes indefinidos, que é um pouco mais para frente. Se eu fosse você, eu já anotaria aí, adiantando. Quer dizer todo mundo, everyone. É o mesmo sentido para everybody. Mesma coisa, são sinônimos. Everybody, everyone, quer dizer todo mundo. Então todo mundo deveria se sentir feliz com o mundo, deveria se sentir feliz com alguma coisa aqui, working habits. Working, opa, essa palavra aqui é conhecida, está com ing, está no gerúndio? Não, na verdade o verbo aqui, to work, está substantivado, né? Então, hábitos de trabalho, substantivo aqui. Habits é hábitos. Então, aqui tem que se referir a everyone. Todo mundo deve, aqui é um modal verb, a gente vai estudar sobre ele mais pra frente, se sentir feliz com os hábitos de trabalho, com seus hábitos de trabalho. Nesse caso, eu não vou usar o your, se referindo a seu, mas eu vou usar his. Pode ser tanto his quanto her. Por quê? Porque se refere a dele ou dela. Porque todo mundo pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Então ele colocou aqui a resposta, né, como his. Serve também. Mas a ideia é usar tanto um quanto o outro. Mas veja, só o fato de você ter descoberto aqui na terceira, ó, que se refere a uma mulher, né, e aqui depois é uma palavra que você já conhece, você já aumentou muito suas chances de fazer essa questão, né? Então, eu estou traduzindo e mostrando para você até o fim, mas você já seguindo essas dicas, você já maximiza bastante o entendimento.
e também a resolução dessa questão. Então, nossa resposta aí é a letra C de casa, ok? Então, vamos lá. Na 19. 19, a gente já vai correndo para onde? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você fazer, então tenta fazer aí, pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Então vamos lá. Então, o primeiro passo que eu faço é correr para as alternativas. As minhas alternativas, elas entregam para mim pronome sujeito, pronome objeto, pronome possessivo adjetivo e pronome possessivo substantivo. Então, ele brinca com tudo. Então, eu preciso chegar de novo naquela mecânica de resolver as questões lá de cima, lá do início que eu falei, ó. Aí eu tenho que me perguntar, né? Me fazer essas perguntas. Tem a ideia de posse? Não tem? Então aí eu sigo isso daqui. Então se for possível você pegue aí nas suas anotações essa mecânicazinha para que a gente possa prosseguir na resolução da nossa questão. Tá ok? Então vamos lá. Aqui, né? A gente já tem dois espaços e a gente vai precisar saber aqui se vai ter a ideia de posse ou não. Para isso eu preciso conhecer alguns dos significados de algumas palavras, né? Car, você já conhece. Car quer dizer o quê? Carro. A gente já viu isso, né? O plural é cars, a gente viu em algumas frases. Então, veja, aparece aqui, ó, um substantivo, certo? E veja, todas as palavras aqui, ó, que estão para esse segundo espaço, a maioria delas estão indicando ideia de posse. Então, aqui aqui já tem, ó, um sujeito já, I. I quer dizer o quê? Eu. E ele demarca o início de uma nova frase. Então, não tem como aqui entrar um outro sujeito, certo? Ou seja, colocar o you aqui. Então, esse you está fora. E outra dica interessante, né? Já desconfie logo, se a maioria das alternativas elas jogam a ideia de posse, e aqui só tem uma que joga a ideia de sujeito, muito provavelmente a nossa resposta vai estar entre essas quatro aqui, porque ele não vai facilitar para você. Só uma dica, né? Então, fique mais desconfiado nesse sentido, certo? Porque a questão ela vai fazer com que você pense. Aí, eu já tenho uma ajuda aqui, que você... por quê? Porque agora eu sei, através do curso Tele, que se aqui é uma palavra, que esse aqui é um substantivo e aqui é um espaço, e se dá a ideia de posse, então não pode ser pronome possessivo substantivo. Por quê? Porque aqui já tem um substantivo. Então eu elimino a D e aí eu elimino a E. Olha aí, ó, como candidato eu só tenho duas alternativas para poder fazer a minha questão. E olha que coisa boa, né? Já aumentou muito as chances de você fazer a sua questão. E aí eu já fico em dúvida entre a letra A e a letra C. E na letra A, o meu primeiro espaço aqui, ele joga um pronome sujeito e na letra C um pronome objeto. É aí que eu preciso entender agora, né? Se é sujeito ou se é objeto que eu vou jogar. Aí eu vou dar uma dica para você agora aqui, certo? Durante a resolução dessas questões. Eu já falei já várias vezes que você aumente muito a sua chance quando você joga, no caso vê que aqui esse espaço está depois, mais para o fim da frase, né? Que a outra frase ela começa aqui, depois do I. Aqui ele só está ligando, depois eu traduzo isso aqui. E é importante você saber o significado dessa palavra. Mas, vamos lá. Eu já falei, né, que quando o espaço fica mais para o final, então muito provavelmente vai ser um pronome objeto. Eu já disse isso. Então, se você tirasse por essa dica, você já acertaria a questão, certo? Mas tem uma outra dica também que eu quero trazer para você. Normalmente, os pronomes objetos eles vão vir depois de preposição. Então, normalmente, os pronomes objetos vêm. Então, eles vêm, como eu já falei, né? No fim da frase. E agora eu estou dando essa outra dica para você. Depois de preposição
depois de preposição, e também depois do verbo. Então, são dicas assim valiosíssimas que vão te ajudar em muito a você identificar se é um pronome sujeito ou um pronome objeto, certo? Então, aqui, obrigatoriamente vai ser o me, não vai ser o I, não. O me, justamente, é o pronome objeto referente a o pronome sujeito I, né? Então, veja que aqui é me, ok? Simples assim, você já fez sua questão, marcou letra C. While é um conectivo que quer dizer enquanto. Então é interessante você anotar o significado desse conectivo, porque você vai ver ele bastante em outras frases. Vamos lá, então, a minha frase aqui, ela, na verdade são duas, né? Essa daqui até aqui, aí o while conecta com a outra frase. A primeira aqui está no imperativo. E o que é o imperativo? É uma ordem. Então, stay é o verbo permanecer, ou ficar. Então, stay with me, que quer dizer fique comigo. While quer dizer enquanto. I drive, eu dirijo. O drive é o verbo dirigir, to drive. Se quiser anotar aí, é importante sim. Acredito que seja um verbo bem comum. Então, I drive your car, que é já a minha resposta. Então, letra C. Só uma pergunta, se esse verbo to drive ele fosse para o gerúndio, como seria a forma gerúndio dele? Pausa o vídeo aí e tenta fazer para ver, só para relembrar um pouquinho essa questão do gerúndio, só lembrando que é aquele finalzinho, ing, né? Como é que eu transformaria esse verbo para o gerúndio? Pausou o vídeo, tentou fazer? Então vamos lá. Primeiro de tudo, que eu faço aqui, eu repito, né, o verbo no infinitivo do jeito que ele está, tiro o to. Como ele é um verbo que termina em e, o que eu faço? Eu tiro o e e coloco ing. Então, driving. E só a exemplo, I am driving now. Quer dizer, eu estou dirigindo agora. E aí eu vou usar o while, né? While you stay with me. Então, eu usei as mesmas estruturas, praticamente a mesma frase daqui. Eu estou dirigindo agora, enquanto você permanece comigo. Aqui o pronome objeto, tá vendo? Então aqui são duas frases, né? A primeira frase está aqui, vou colocar em vermelho, e a segunda frase está aqui. Aqui é o meu pronome sujeito, aqui é o meu verbo, ing, só relembrando aí um pouquinho do tempo contínuo, né? Essa frase está no presente ou no passado contínuo? No presente. Por quê? Porque o verbo to be está numa forma presente. Verbo to be, verbo principal com ing. Inclusive tem aqui um advérbio que sinaliza que essa frase está num tempo contínuo, que quer dizer agora. E aí vem um conectivo das duas frases, while, quer dizer enquanto. Aqui um outro sujeito dessa próxima frase, você permanece. Stay é o verbo permanecer, to stay. With, que quer dizer com, e aqui o pronome objeto, me. Pronto, então nossa frase tá feita aí. Beleza, fizemos essa questão, vamos continuar. A questão 20 aqui, ele dá uma frase e destaca dois pronomes aqui, tá vendo? E ele pergunta, os vocábulos em maiúsculo classificam-se respectivamente como? E aí você vai ter que recorrer àquela mecânica das questões para poder fazer isso aqui, certo? Então, tem ideia de posse? Não tem ideia de posse? Então aqui, ó, it was, você conhece esse was aqui, ó. Se você for lá na forma do verbo to be, no passado, você vai saber, você vai lembrar aí que was quer dizer foi. Então, it was, no caso, aqui está dando sentido de foi, her sister. Pronto, sister aqui é o que? É um substantivo. Ok, se é um substantivo, isso aqui é her,
Isso aqui é um pronome substantivo? Não. Por quê? Porque aqui já é um substantivo. Não tem como ter dois substantivos aí encarrilhados é, nessa frase. Então tem que ser um pronome que adjetivo para caracterizar o que? Essa sister. A gente já viu o que é sister, né? Sister é o feminino de brother, que quer dizer irmã. Então só relembrando aí mais uma vez que sister, sister é o feminino de brother e que quer dizer irmã, certo? E aqui é irmão. Eu até expliquei, né, que tem um programa na Big Brother Brasil, que é Grande Irmão Brasil. Então, só para lembrar aí o significado de sister. Então, veja, todas as minhas alternativas que dão pronome substantivo, que é a letra B e a letra D, estão eliminadas. Então, eu fico com a A e a C. E aí, eu continuo a minha frase, ó. Sister Josephine, who told her? Ok, veja, lembra da dica que eu falei sobre a questão do pronome ser o sujeito ou objeto? No objeto ele vai vir mais o quê? Mais para o final da frase. Então, se você já seguir essa dica, você já acerta a questão, você já marca a letra A. Outra dica é olhar para o formato. Ó. Her é um pronome sujeito? Não. Se você for lá na tabela, o pronome sujeito correspondente a esse her aí é o she. Então, não tem como ser esse aqui pronome sujeito, não. De cara você já marca como pronome objeto. Então é a letra A, tá ok? Bem fácil essa questão, né? E a gente já parte para 23. Vamos lá. Na frase, aí ele dá aqui a frase, o pronome they refere-se a. Esse tipo de questão é muito comum, certo? E a gente vai aprender como fazer essa questão, certo? E ela tem um pouquinho do que a gente já viu. O quê? O que a gente já viu? É você pegar o pronome e começar a vasculhar o que vem antes dele para ver se tem algum sujeito, algum substantivo antes dele, certo? E aí você vê que tem aquele substantivo. Se for uma frase curta como essa, fique mais fácil, porque quanto mais curta a frase, você vai ter ali menos substantivo e aí você já vai de cara saber ao que se refere. Mas se tiver mais de um, aí você tem que se ligar para ver qual é que aquele pronome está se referindo. Vamos entender isso na prática, né? Então, por exemplo, aqui, they. They forma a última frase desse pequeno texto, né? Por que eu sei disso? Porque o but aqui a gente já viu, o but quer dizer mais. E ele dá um início, ele conecta, né, duas frases, então ele dá início à nossa última frase aqui. E aí quais são os substantivos que vêm antes de they? Tem esse aqui, o woman, que é o plural de woman, que quer dizer mulher. Então, a gente tem aqui woman, aqui quer dizer mulheres, está no plural, né? A gente tem também man, que quer dizer homens, a gente já acabou de ver isso aqui. E tem também doctors. O que é doctors? Quer dizer médicos. Parece doutor, né? Mas é médico. Quer dizer médico. Doctor, só doctor, né? Tem até uma série que estava passando na Globo, The Good Doctor, quer dizer o bom doutor. Então é uma profissão assim em inglês que é bem conhecida. Então eu sugiro você saber essa palavra também e anotar aí no seu vocabulário. Ok? Então temos três substantivos aí, certo? Então vai ter que estar se referindo a um desses três. Então quais são que foi dito anteriormente, né, ao pronome. Então veja que isso já aumenta muito as suas chances de acertar. Por quê? Porque são justamente três alternativas que tem aqui, ó. A letra A, doctors, a letra D e a letra E. Tá vendo? Então, você já aumentou bastante as suas chances. Só seguindo essa dica que eu falei. Você já eliminou duas alternativas. E aí você vai ter que partir para os significados. Traduzir o máximo possível de palavras para você poder
ver ao que ela se refere, ou até usar a lógica mesmo. Então vamos lá, vamos tentar um pouco usar a lógica para poder fazer essa questão. Se você parar para pensar um pouco, esse, o sentido dessa frase, né, começa falando das mulheres, certo? Então, as mulheres, veja que o começo aí, o início da frase está se referindo às mulheres. Now você já conhece, que quer dizer agora. Então, veja que o foco desse trecho está girando em torno das mulheres. E aí alguma coisa que acontece que eu falo aqui em relação a homens, né? Daí depois vem os homens aqui. E aí depois mais, e aí they. They vai se referir ao quê? Pense comigo. Se o início da frase começa falando das mulheres, aí depois eu relaciono alguma coisa, aí eu digo alguma coisa, depois vem a palavra homens, e aí depois eu coloco mais eles ou elas, aí depois vem um resto de frase. Então, é como se você falasse o seguinte: é, feijão é melhor do que arroz, mas eu posso dizer até no plural, né? Feijões são melhores do que. Não, acho que feijão não é uma palavra certa, não. Vamos dizer gatos e cachorros, é melhor. Cachorros são melhores do que gatos, mas eles. Então eu posso estar me referindo aos gatos, porque a minha frase ela está girando em torno daquilo que eu comecei, né? Então, porque foi o foco ali da frase. Então já é uma lógica assim que meio que ajuda você descobrir que esse ideia aí está se referindo a quem? Ao foco dessa frase, que é mulheres, né? A nossa resposta aí seria a letra E. Mas aí eu vou traduzir, certo? Eu vou traduzir para poder confirmar isso. Mulheres agora tornam-se médicas at nearly the same rate as men, de um modo próximo à mesma taxa que homens, mas elas tornam-se physicians, not surgeons. Aí, physicians aqui é um tipo de uma área, não é especialidade da medicina no inglês. E surgeons alguém que faz cirurgia, um médico que faz cirurgia. E physicians é um médico que trabalha com especialidade diferente do surgeon que faz a cirurgia, né? É um tipo de médico aí. Então, a gente já vai saber de cara que está se referindo à mulher, já confirmando através da tradução. Mas veja que através dessa lógica de quem do substantivo que começa a frase, eu consegui já também dizer para você como você fazer esse tipo de questão, certo? A gente vai pegar mais questões assim e você vai ver como é que é o jogo de cintura referente a essas questões, certo? Então vamos lá. Mais uma vez aqui, ó, esse tipo de questão aparece nessa questão 24 e vamos ver aqui como é que a gente faz. E aí tá em inglês, né, a sentença. O concurso quis dificultar um pouquinho. In the sentence, que quer dizer na sentença, tananã, tananã, e vai entre aspas a sentença. The pronouns us and our relate to. Então, se você quiser anotar um termo, né, muito comum em questões que são que aparecem, relate to, quer dizer relacionam-se a. É um termo que aparece bastante, é um termo comum. Então, relacionam-se ou relaciona-se. Nesse caso aqui, os pronomes us e our. É isso que ele quer saber. Ao que se relaciona. Então, aqui é só uma questão de tabela, gente. Aquela tabelinha lá que eu apresentei para você, dizendo o us se refere a qual pronome sujeito. Né? Então, é só se ligar nisso. Só saber aquela tabela que você faz essa questão aqui sem precisar traduzir nada. Então, o pronome us e our naquela tabela se refere a qual pronome sujeito desse aqui? We. É isso, letra A, logo de cara. Você economiza energia, não precisa traduzir nada. Vai para a próxima questão.
Então, você olhou as alternativas. Ele está pedindo para dizer qual é a relação desses pronomes aqui com qual pronome sujeito. Nem perca seu tempo para traduzir frases. Já vá direto para a resposta e pula para a próxima. Certo? Eu vou traduzir, como sou professor, né? Tem que fazer aqui dever dele, então vamos lá. Please quer dizer por favor. Give us, e quer dizer nos dê, the intelligence, a inteligência, to save what is left, para salvar aquilo que foi perdido, of our environment, do nosso meio ambiente. Então, o pronome sujeito que se refere aí a us e our é we. Us, lembrando, é um pronome objeto, e our, lembrando, é um pronome possessivo adjetivo. Né? Só explicando aí, environment, meio ambiente, é um substantivo, não é qualquer meio ambiente. Qual meio ambiente? Qual é a qualidade desse meio ambiente? É o nosso. Então, por isso que é um pronome possessivo adjetivo. Aqui, give é o verbo to give, que quer dizer dar, e o us ele apareceu justamente depois do verbo. Então, seguindo aquela regrinha lá que eu passei para você, né, que o pronome objeto ele vem depois do verbo. Ele vem depois do verbo. Agora a questão 25. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Qual é o meu primeiro passo? É ir para as alternativas. Então eu vejo que tem nas minhas alternativas pronome objeto, pronome sujeito, pronome possessivo, então vai tudo aí. Então, vamos lá. Eu sei que tem dois substantivos aí nessa minha frase, aliás, mas tem mais um pronome também, então eu tenho que correr para eles para poder identificar a que esse espaço aqui está se referindo. Então tem they, que quer dizer eles, e tem também man e woman, que é o plural de homem e mulher. Então, homens e mulheres. E aí vem aqui esse talking, que está com ing, parece um gerúndio. Né? Então, talking to tananã, on hearts. Então, ok. Então, homens e mulheres, plural, they, quer dizer eles, opa. Então, eu tenho que ver aqui se isso aqui está dando uma ideia de posse, se é um pronome sujeito. Primeira coisa, não tem como ser... Lembra que eu falei para você que o pronome objeto ele aparece depois de uma preposição ou de um verbo? Então não tem como aqui ser a letra D, que é um pronome sujeito. Então tá fora a nossa letra D. Você já aumentou um pouco aí a probabilidade de acertar a questão. Então vamos pela lógica aqui, né? Sem traduzir frases, sem nada ainda. A gente só pegou palavras conhecidas. Próxima lógica aqui, próximo passo a passo, né? Seguindo as regrinhas, as dicas que eu já passei. Se aqui eu estou se referindo a eles, e aqui é tudo plural, ó, homens e mulheres, tem como isso aqui se referir a um homem só, ou seja, um singular, ele ou ela? Não tem. Né? Porque tem vários homens aqui e várias mulheres. E aqui o his é se referindo a um homem só, ou seja, é uma terceira pessoa do singular. E o her se refere a uma mulher só, ou seja, a uma terceira pessoa do singular também. Então não tem nem como ser a letra A ou a letra B. E a gente só fica com o quê? Com a C ou a E. Então a minha maior pergunta aí vai ser: tem ideia de posse ou não tem a ideia de posse? E aí o que vem depois aqui desse espaço é o que vai salvar essa frase, né? Dizer aí se tem a ideia de posse ou não. E aí eu vou também apelar um pouquinho para a tradução. Mas veja que só seguindo as dicas que eu já passei e a lógica, você já eliminou 3 alternativas, você ficou com 2 e aumentou muito a chance de você acertar a sua questão. Certo? Então vamos lá. Hearts. O que é hearts? Vamos ver aqui o que é hearts. Hearts é uma coisa que todo mundo tem, se não, todo mundo que é vivo tem, senão não estaria aqui, ele tem que estar batendo. E heart é isso aqui, gente. Ó, deixa eu colocar aqui o que é heart.
colocar numa imagem. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos com imagem para poder associar melhor. Heart é isso, ó. É esse órgão do nosso corpo. Heart. Então, eu vou... Veja, já é um substantivo, né? Tá no plural, inclusive. Tá hearts. Com S aí. É o plural de heart. Que é o que? Coração. Hearts. Corações. Ok. Então é um substantivo. Opa, já me sinaliza que pode ser um possessivo, né? Que é os corações deles. Opa, se referindo a esses homens e a essas mulheres, né? Então, vamos lá. Agora eu vou precisar traduzir. O que é esse sol aqui? Sol é um verbo. Eu posso até supor, né? O que vem depois do sujeito aí é o verbo. Então, é o passado do verbo to see, que é o verbo ver, que é o past, que é o verbo ver. Ok? Então, é o past tense que a gente fala, é o tempo passado. Então, viu, né? Então, eles viram homens e mulheres. A gente já trabalhou esse end aqui, quer dizer, I, né? Coletivo. Talking. Ele tá com NG aí, mas tem esse sentido mesmo, de gerúndio, né? Então, como é que eu faço o caminho de volta? Tá lembrada? Você se lembra? Se você se lembra, pausa e tenta fazer aí o caminho de volta para você chegar no verbo. Tentou? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? Eu tiro o ing, é o meu primeiro passo. Então vai ficar talk. Isso é um verbo conhecido? Sim, é o verbo to talk. Quer dizer o quê? Falar. Aí quem fala, fala a alguém. To, ou a algo, né? To them on hearts. Veja, esse on aqui é uma palavra que, se você puder anotar no seu vocabulário, ele traz essa ideia de posse mesmo, certo? Então, é uma palavra que carrega a ideia de posse. Então, é uma pista, certo? Sinalizando para você aí nessa frase que aí tem uma ideia de posse. Então, anote essa palavra, né? Ele tem um sentido de próprio. Essa é a tradução de on. Próprio. Então, veja, né? Próprio, propriedade. Então, é a ideia de posse. Então, por isso que a nossa letra E aí. To their own hearts. Então, letra E. Então, eles viram homens e mulheres falando aos próprios corações deles. Esse their aqui, né? Próprios corações deles. No inglês tem essa inversão. Ok, tranquilo. Então, continuando aí a nossa questão, estamos na questão 26, em 45 minutos de aula. Pausa aí essa aula, tenta fazer essa questão. Acho interessantíssimo você pausar e tentar fazer, certo? Então vamos lá, vamos fazer a questão. Nosso primeiro passo, qual é? Olhar as alternativas. Nas minhas alternativas eu tenho pronome objeto, pronome possessivo e pronome tanto possessivo, substantivo como adjetivo, né? Aí tá mais variando entre pronome objeto, só três, ele facilita um pouco mais a sua vida, né? Só temos três, ou pronome objeto, ou pronome possessivo adjetivo, ou pronome possessivo substantivo. Ok. Aí o meu próximo passo é o quê? Olhar para os espaços e ver se depois desses espaços tem palavras e se essas palavras são conhecidas, certo? Então, tem aqui, ó, um espaçozinho, ó, que é esse aqui, na terceira frase, eu vou correr para as frases menores. Essa é a minha deixa, a minha dica, certo? Então, computer. Computer é uma palavra que a gente já viu nas nossas atividades anteriores, que quer dizer o quê? Computador, certo? Então, se é um substantivo, não tem como nessa terceira ser um pronome possessivo substantivo.
certo? Então, olha aqui para as terceiras e veja. Tem algum pronome possessivo substantivo? O trace pode ser, né? O his tanto serve para o adjetivo como substantivo. Então, ok, não tem. Então, não eliminei nenhuma. Tudo bem. Aí eu vou para outra, é, para outra alternativa aqui, certo? Para poder facilitar a minha vida. Eu posso ir para a primeira, né? Porque é uma frase curta também. Eu vejo aqui, ó, que tem um espaço e essa frase aqui está na interrogativa. Eu já tenho o sujeito da frase, certo? Então, se essa daqui é o sujeito, depois eu vou ter um verbo. Tem esse could aqui que eu não conheço. O verbo to tell a gente já viu, né? O verbo dizer. Então, aqui, ó, obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Um pronome objeto, né? Veja que aqui não tem nenhum substantivo. Aqui o what não é substantivo. Tanto que a gente já viu a frase, né? Só a título de comentário aí. A frase What's your name? Que quer dizer qual é o seu nome. Então esse what aqui quer dizer qual. É um question tag que a gente chama, né? Então ele quer dizer qual. Então não tem como ter um estabelecimento de posse aí, certo? Então não só vai ser pronome objeto aqui. Tanto que, ó, todas as alternativas elas jogam para pronome objeto. Até aí tudo bem, certo? Então a gente vai para as próximas, certo? A gente só está vendo aqui maneiras de você identificar qual é o tipo de pronome, certo? Que vai entrar aí e ver se buscando nas alternativas se tem como eliminar alguma coisa. A gente até então não conseguiu eliminar, isso acontece. Então é bom eu falar isso para você e mostrar questões assim para você, porque vai acontecer também de ter isso, né? De você seguir as dicas e não conseguir eliminar nenhuma depois de um certo tempo da prova, e fazendo ali aquela questão. E aí você vai ter que ir em uma alternativa, em outra, em outra, em outra, para poder ir vendo aí o que é possível você fazer. Então, na segunda aqui, his uncle gave Banana the money to set up his new business. Então, aqui, eu vou colocar o quê? Vou colocar um pronome, ele dá aqui nas opções, né? Veja que todas elas estão em pronome objeto, certo? Então, num caso de uma questão como essa, eu vou ter que saber identificar pelo sentido da frase. Então, a tradução, o máximo de palavras que você conseguir traduzir, vai te ajudar a fazer esse tipo de questão, certo? Então, veja, his uncle. Esse his aqui se refere ao quê? Se refere a um homem. A gente já viu que his está ligado ao pronome sujeito he, que é ele, não é isso? Então veja, a nossa deixa, finalmente a nossa pista está chegando, está ficando quente, né? Igual a gente brinca, faz aquela brincadeira, está quente, então a gente está chegando lá. Então vamos lá. His uncle gave, aí aqui vai ter que se referir a ele, então talvez a tradução me ajude, mas muito provavelmente sim. Então, a gente conhece a palavra business, que a gente já viu na questão anterior, que quer dizer negócio. Então, his, olha o his de novo aparecendo aqui, ó, dele. Então, tá tudo girando em torno dele aí, ó. Né? Então, aqui vai ser um pronome objeto, que aqui não tá dando ideia de posse não, certo? Por que que eu sei disso? Aqui tem um substantivo, the money, o dinheiro. Sim, só que a ideia aqui é você entender o seguinte, que o sentido vai falar muito mais forte do que literalmente você buscar aqui se depois do espaço vem um substantivo. Né? E no caso, no meu sentido aqui, gave
é o passado do verbo to give, que quer dizer dar. Tá? E o passado desse verbo é gave. Então, past tense. Então, é deu, né? Deu o quê? Deu a ele o dinheiro. Então, a única alternativa aí que dá esse pronome objeto referente a ele é him, ó, pronome objeto referente a ele, him, é a letra A. Então veja, eu já eliminei todas as outras alternativas. Então veja como uma questão dessa ela tem um nível um pouco mais alto, porque você vai precisar traduzir mais as frases, né, para poder pegar o, o sentido, mas se você não desistir e tentar extrair ao máximo da questão, você já elimina todas as outras alternativas. E é uma dica que eu tenho para dar para você. Se você vê, por exemplo, ó, aqui na 2, todas as respostas da 2 são diferentes, então você vai focar em entender essa alternativa em que todas são diferentes, porque se você descobrir qual é a resposta dela, você já elimina todas as outras, entendeu? Então, a 2 aqui está tudo diferente. Se bem que, aqui, ó, se você começar pela 4 já não seria uma boa ideia. Porque, assim, se for a única alternativa você começar pela 4 tudo bem. Né? Você começar analisando aqui a 4. Mas você vê que tem duas alternativas aqui que estão iguais. Ó. Você iria ficar em dúvida entre essas duas. Então a minha dica é você pegar ali a frase que todas as respostas são diferentes. Porque aí você consegue eliminar todas as outras e você já tem a sua resposta. E aí você dá o máximo nessa frase para poder descobrir a tradução e qual é a palavra ali. Certo? Então veja que o sentido aqui, né? Uncle é um vocabulário da parte de família, que quer dizer tio. Se você puder, né, estudar vídeos, algo voltado para vocabulário familiar importante, a gente já viu vários, né? Já vimos mãe, pai, vimos pais também, mas tem também esse uncle aí, quer dizer, o tio dele deu, passado do verbo dar, deu a ele o dinheiro. To set up quer dizer para organizar, para administrar, organizar, colocar no lugar. His new business, o negócio novo dele. Então, aqui é him. Então, nossa resposta já é de cara a letra A. Aí, aqui já vai ser me também, né? De acordo com a resposta. A tradução é: você poderia dizer-me qual ou que tem acontecido no pub? Pub é como se fosse um bar. Na terceira aqui a resposta ele colocou como your. It was kind of you to let me borrow your computer. Então foi gentil da sua parte deixar, me emprestar, aqui seria isso, né? Me deixar pegar emprestado, esse é o sentido dessa tradução dessa frase. O seu computador. Então veja, né, que aqui é o your, faz sentido. She ignored, quer dizer, ela ignorou, que é uma palavra parecida com o português, se quiser anotar aí, ignored, vem do verbo to ignore, quer dizer ignorar. E aí o past tense desse verbo é só acrescentar o ed. A gente vai ver sobre o tempo passado, para verbos irregulares. Ignored, colocar o d no final. Então aqui é ignored. Her father's warning. A gente já tem aqui um substantivo. Father quer dizer pai. Então você poderia até supor que é um pronome possessivo adjetivo, né? Então, e está se referindo a quem? A ela. Então é o que? Nessa 4 pode ser her. Então uma dessas duas, né? Então, como você já fez a 2 aqui, já eliminou tudo, já confirmou inclusive que é her. Faz sentido aqui ser o que? Para ela, né? Dela. Warning quer dizer aviso, o aviso do pai dela, que é dando ideia de posse.
E aí entra a próxima frase. Jumped quer dizer pular, pulou, é passado do verbo to jump, pular. Então, jumped. Verbo regular também acrescenta ed no final. A gente vai estudar isso. Então, pulou into the swimming pool, dentro da piscina de nadar, de natação, swimming. Ok, a 4. Just a minute, quer dizer, um momento. I'm going to hang, eu vou pendurar, hang é pendurar. Tananã, jacket. Jacket é uma peça de roupa. Lembra qual peça de roupa? Jaqueta. É um substantivo. Roupa é um substantivo. Então, provavelmente isso aqui vai dar uma ideia de posse. Veja, ó, se você já sabe que isso aqui é um substantivo, você elimina C, que aqui é pronome substantivo. Você elimina D. Então, já aumentou em muito sua chance também, né? Analisar essa frase. Então, pode ser my, pode ser your. Him não pode, por quê? Porque aqui está dando a ideia de posse. E ele coloca in the wardrobe, dentro do armário. Então, my ou your. A gente já viu que é a letra A, então é my, faz sentido. Minha jaqueta. Então eu vou pendurar minha jaqueta no armário. Armário, wardrobe, na verdade o sentido de armário aqui é de guarda-roupa, certo? Ok. Então, eu acredito que vai dar tempo só, a gente vai ver mais uma questão. E realmente são muitas questões, certo? Então, eu vou parar por aqui em relação a essas questões e vou deixar para que vocês façam o restante, que vai ser enviado para vocês na forma dessa apostila. Tem gabarito essas questões e aí vocês façam e a gente vai discutindo nas aulas de dúvidas cada uma dessas questões, revisando as dicas, porque é importante você saber dessas dicas, dessa mecânica, como eu já falei para você, né? Você ver a questão, correr para as alternativas, olhar, dar uma olhada, uma sondada nas alternativas para ver o que ele está entregando para você. Depois você vai para os espaços, ver o que tem depois do espaço, né? Para ver que palavra é essa, que classe de palavra é essa, se é uma palavra conhecida ou não. Se for, vai ajudar muito você no significado. E é isso. Seguindo essas mecânicas, você vai desempenhando e melhorando ainda mais, aumentando as suas chances de acertar as questões no concurso, certo? Então, treina aí, porque esse treino vai proporcionar para você uma boa experiência e eu tenho certeza que vai melhorar muito aí a sua classificação e a sua pontuação, certo? Vamos aqui para 27, né? Ele dá um texto e aí ele já diz aqui, no texto acima o vocábulo her ocorre 5 vezes, e em todas essas situações refere-se a. Então, você tem que se ligar no que foi dito anteriormente, certo? Então, Portugal gave her people, her religion, her language, her building, and decorative arts, her culture and habits to Brazil, to West and East Africa, to the Red Sea, to India, e aí vai o texto. Certo? Então, lembra do que eu falei para você? Que a palavra, o substantivo que inicia a frase, normalmente é o substantivo, o sujeito que a frase está girando em torno. Então, qual é o substantivo? Qual é a palavra própria que nomeia uma cidade, que inicia essa frase? Portugal. Portugal é uma palavra, inclusive, que a gente conhece, que a escrita dela é bem igual a... Bem igual não, é igual ao português, ao nosso português brasileiro, né, que é Portugal aqui. Então ele caracteriza aqui, por mais que her esteja se referindo a uma mulher, a uma mulher que eu digo, né, uma pessoa do sexo feminino, nesse texto especificamente ele atribui o her a Portugal como se fosse uma mulher, uma, uma pessoa do sexo feminino mesmo. Como que num sentido poético, sabe?
Então, às vezes pode acontecer isso. Então, é muito importante também, nesses momentos, você pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Por mais que a gente já tenha essas regras e tal, acontece de ter questões assim que vai ter que pensar um pouco fora da caixinha. Até porque, ó, veja só, no texto mesmo não tem nenhuma mulher anteriormente citada aqui. Né? O único sujeito citado é Portugal. Então, obviamente, esse pronome possessivo aqui, ele vai estar se referindo ao sujeito da frase, que é Portugal. Não tem como ser uma mulher aí do nada, ou você supor que é uma mulher, não. E até nas alternativas mesmo, né? Ele joga aqui cultura, povo, China, Portugal. Então, é Portugal, né? Então a resposta aqui, a letra D, é Portugal. Ok? Então, aqui é a resposta à letra D. Encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha absorvido bastante e bons estudos aí. Grande abraço.